E aí eu queria a sua opinião sobre cada caso, né? A gente fala sobre cada caso, e aí a gente vai falando assim, ó, acha que vai ser condenado ou não acha que vai ser condenado? E aí a gente toca o barco aqui com a galera e vamos falar aí dessas punições. Vou começar com a do Gerson, né? Que é a cotovelada. Ele pode pegar de 4 a 12 jogos em caso de condenação. Você acredita que ele vai ser condenado? Você acredita em alguma pena? Ou não? Vai ficar só pela expulsão mesmo e vida que segue? Vamos lá, Marcão. Antes, só uma coisa que... Rapaz, como o Rodrigo Caio é azarado, né, cara? O pessoal tá tentando jogar mídia no juiz. Vai cair em quem? Vai cair no Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, você precisa se benzer, meu filho. Né? Pô, tá sempre no lugar errado, na hora errada. Espero que não tenha sido atingido, espero que tenha sido um erro do juiz mesmo. Como o Marcão falou, de fato, o Bruno Henrique foi atingido, deu para ver na televisão. Foi bem na lateral aqui do rosto, deu para ver. Pegou em cheio. Vamos falar do Gerson. Para mim, tá? O Gerson não merecia ter sido expulso naquele jogo. Eu não acho que o Gerson, de fato, deu uma cotovelada. Eu fui totalmente contra a chamada do VAR e acho que aconteceram outros lances. Teve um lance bem recente do Endrick, em que ele, inclusive, tem um movimento de cotovelo que os árbitros têm chamado ultimamente de movimento de gatilho, e ele não é expulso. Eu não acho que o Gerson tenha dado, deixa eu ver aqui, que eu estou com a reportagem aberta também, praticar agressão física. O Gerson não pratica agressão física. Ele, no máximo, tem um ato hostil ou pratica uma jogada de violência. Mas essa agressão intencional não é o movimento que ele faz. Houve um erro ali. Na minha modesta opinião. Então, para mim, respondendo sucintamente, acho que é aquela famosa denúncia que vai ser desclassificada para ato hostil, ele recebe o jogo que já cumpriu e volta a jogar normalmente. Como o Marcão falou, concordo muito, o Gerson é um cara hoje totalmente fundamental. Eu só vou um pouquinho mais longe. Eu acho que o Gerson do Sampaoli é bom também, cara. Eu acho que o Gerson do Sampaoli ele já vinha se recuperando dentro de um time que não estava tão bom, mas eu acho que o Gerson é um dos destaques do time do São Paulo, é um dos caras que consegue se safar daquilo que aconteceu durante o São Paulo treinador, especificamente depois do jogo do Atlético. Acho que o Pulgar consegue se safar, o Gerson, poucos, mas alguns conseguem, e eu coloco o Gerson nesse barco aí. Eu acho que o Gerson já há algum tempo vem sendo um jogador importantíssimo no Flamengo, Marcão. Mas o meu palpite é desclassifica e ele pega um jogo. Eu acho que ele vai pegar um jogo, é o jogo que ele já cumpriu. Eu não vejo como agressão. Acho que foi uma jogada, como diria o juiz lá da Globo, lá, o Paulo, Paulo, né? Paulo César de Oliveira, né? Paulo César de Oliveira. Ação temerária. Né? Temerária. Uma ação temerária ali, ele vai pegar o jogo que ele já cumpriu. Bruno Henrique, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas atitudes. Isso é mais complicado, hein? Mas vamos lá, o que você acha que vai acontecer? Vamos lá, cara. Infelizmente, hoje o pessoal estava comemorando que sou eu e o Marcão, então essa é aquela live que você pode ouvir ao lado da sua família, né? Essa aqui é a live da família brasileira, o vovô, a vovó, a criancinha, todos podem assistir. Infelizmente, o campo de futebol não é assim, né? O campo de futebol não é um colégio de freiras. O Marcão, por exemplo, se lembra que no jogo contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil do ano passado, o Davi Luiz também fala uma barbaridade para o juiz, dá até para fazer a leitura labial do vai tomar caju. Fala para o juiz. Infelizmente, isso acontece. Não acho que seja o padrão ver jogadores punidos por esse tipo de palavreado em campo, tá? Não estou dizendo que o Bruno Henrique está certo. Aliás, Marcão, o Flamengo precisa parar de ter expulsão por conta de chilique e descontrole emocional de jogador. A gente estava lendo aqui esses dias. Gabigol tem muitas expulsões e Bruno Henrique também tem muitas expulsões. Às vezes o jogo, você está perdendo o jogo, seu jogo não está entrando, o jogador sente que está mal, às vezes a cabeça fica quente, mas tem que ter um pouquinho mais de controle. Bruno Henrique, acho que também um jogo, e como você bem disse, né? É um lance que, ainda que ele não possa se dirigir dessa maneira ao árbitro, ela é provocada pelo árbitro a partir do momento que ele dá um amarelo para o Bruno Henrique, sendo que o Bruno Henrique nem viu onde o Soteldo estava. Se ele queria bater no Soteldo,
ele nem conseguiu, até porque o Soteldo é difícil achar, até mesmo para dar uma chegada nele, quanto mais para tomar a bola. Um jogador habilidoso, pequenininho, rápido. Então, eu acho que a defesa do Flamengo vai ser nessa linha aí. Também não vejo problema em relação ao Bruno Henrique. Acho que um jogo, Marcão. Cara, eu acho também que ele não vai ser punido, principalmente se o Flamengo seguir essa linha que parece que está aqui na notícia, né? Tudo bem, ele tem um ato de descontrole, ele xinga e é desrespeitoso à comissão de arbitragem ali, ao árbitro, mas isso é motivado por um erro do juiz. A revolta do Bruno Henrique é causada por um erro do juiz. Foi desproporcional? Acho que sim, tá? Assim, não quero passar muita mão na cabeça do Bruno Henrique, não. Acho que foi desproporcional. Mas ela é motivada por um ato injusto do próprio juiz, né? Então, assim, ele se revoltou por sei lá, por um erro, por alguma coisa que o juiz acabou ali errando na hora de avaliar. Bruno Henrique nem encosta no jogador, cara. E aí é muito louco, né? Você achar realmente que o cara não encosta, leva um amarelo e o cara vai falar, não, tudo bem, acontece, o juiz não viu. Né? Perdendo o jogo na situação que estava. Né? Então, assim, acho que se o Flamengo for por esse lado, o Flamengo tem uma chance, pelo menos, de poder não ter o jogador punido. Mas, nesse caso, eu acho que é o caso mais difícil, tá? Eu acho que é o caso mais difícil, seria esse caso do Flamengo com o Bruno Henrique. Eu acho que vai ser o caso mais complicado. Pode ser que o Bruno Henrique tenha uma punição, né? Eu acho que é o caso mais pesado. E tem mais o quê? Tem o Flamengo, né? E aí tem o Flamengo que, pelo atraso, eu acho que é fato que o Flamengo vai pegar uma punição, não vai ter jeito, né? E o Flamengo está acostumado a pagar essas punições. Esse é que é o pior problema, né? E aí eu acho que para a questão dos objetos, eu também acho que o Flamengo vai ser punido, tá? Eu acho que o Flamengo vai pegar as duas punições. Agora, varia de R$100 a 100 mil? Aí, irmão, aí vai muito pela cabeça do juiz e tal. Eu não sei como é que quantifica, como é que precifica isso, Rafa. Mas eu acho que dessa aí o Flamengo não escapa, não. Eu vou só fechar minha câmera aqui. Meu segundo monitor tá piscando aqui, eu vou ver se eu resolvo aqui, mas tô te ouvindo aqui. Boa sorte, meu velho. Vai lá. Vou deixar comigo. Vamos lá. Como o Marcão falou, né? Agora as punições elas não são dirigidas aos jogadores do Flamengo, mas sim ao próprio Flamengo, né? Vamos lá. Primeiro, ele falou sobre atraso no gramado. Como o Marcão bem disse, né? Um critério totalmente objetivo, né? Você tem um número X de minutos, o intervalo tem 15 minutos, e aí você precisa voltar a campo, e você faz da sua cabeça um intervalo de 17, 18, 19 minutos. E aí não faz nem sentido que o time não seja punido. E aí, em relação à multa, só falando rapidamente aqui, tá? Não sou especialista no assunto de maneira nenhuma, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele é um documento que serve para o esporte e não para o futebol. Ele não é um Código Brasileiro da Justiça Desportiva do futebol. Então, ele pode ser usado para inúmeras outras modalidades. Então, você tem a capacidade econômica do ofensor, quer dizer, você compara o Flamengo, às vezes, com um time do interior de não sei aonde, que joga vôlei, por exemplo. Não, então, você consegue mensurar a capacidade econômica do ofensor e também o dano que ele causou com aquilo. É um jogo que está sendo transmitido na televisão e tal, então a tendência é que quando você pega um time como o Flamengo, as multas não sejam exatamente pela base, né, por R$100, né? Até porque se fosse 100 conto, aí realmente para o Flamengo talvez não fizesse tanta diferença, né? Assim, sobre jogar coisas no campo, olha só, como é importante que o clube identifique quem jogou. É importante até para que o Flamengo não sofra essas punições. Não acho que houve excessiva gravidade ou que isso de alguma forma atrapalhou o andamento do jogo,
a ponto da gente falar em perda de mando de campo, que seria uma tragédia, tá? Não acho que faça sentido a gente falar nisso, mas o fato do Flamengo identificar o torcedor que cometeu aquele ato errado de arremessar um objeto em campo, identificar para que seja lavrado o boletim de ocorrência, evita punição para o Flamengo. Então o Flamengo tem que ficar muito ligado nisso, até porque alguns torcedores, às vezes, tomaram umas e outras e tal, talvez não tenham tanto zelo. O Flamengo tem que tomar cuidado com isso. Se o Flamengo vai ser condenado, até acho que vai, mas eu quero lembrar um fato aqui, tá? Provavelmente muitos do chat vão se lembrar e o Marcão vai se lembrar também, tá? Para vocês verem como que a gente tem que cobrar uma certa coerência dos tribunais, inclusive na justiça desportiva. Um jogo que o Flamengo joga contra o Palmeiras, só com torcida do Palmeiras. 2019, é o 3-1 do Flamengo em cima do Palmeiras. Eu disse que o Marcão lembrava. E aí, tem uma imagem que marcou, todo mundo deve lembrar. Quando o Gabigol faz o último gol, ele vai comemorar. Obviamente, ele comemora de frente para a torcida do Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras estava no campo todo, não havia torcida do Flamengo, foi um jogo de torcida única. Inclusive, fez com que o Flamengo, por reciprocidade, jogasse também com torcida única, o jogo seguinte no Maracanã, e aí começa a voar a cadeira. As cadeiras chegam para dentro do campo, né? Torcida do Palmeiras revoltada, que o Gabigol fez o gol, joga a cadeira. O Palmeiras foi absolvido. Não me lembro da linha de defesa, da argumentação, mas há muitos clubes que volta e meia são absolvidos, ainda que não identifiquem os torcedores que jogaram os objetos. Não sei qual vai ser o desfecho do Flamengo, mas, sinceramente, Marcão, é justo, cara. É justo. É responsabilidade do clube mandante. Qual foi a torcida, né? Porque se for a torcida adversária, pode punir até os dois. Qual é o clube mandante? O Flamengo, a torcida do Flamengo. Quem tem a obrigação de evitar aquilo ali ou identificar o torcedor? O Flamengo. Então, isso aí faz parte, e cada vez mais que a torcida se conscientize que, infelizmente, cara, dá raiva, meu irmão. Às vezes o juiz tem uma arbitragem que você não gostou e tal, mas esse tipo de coisa aí realmente não faz sentido, Marcão.